Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma vez dando bem-vindo a todos vocês que nos assistem aí toda sexta-feira, às 22 horas e às terças-feiras, com edições especiais como esta de hoje, gente, onde nós estamos encerrando o mês de agosto, mais conhecido como Agosto Lilás, que é um mês onde a Lei Maria da Penha completa 17 anos e se promove o combate à violência doméstica e familiar. Hoje nós vamos receber o coordenador desse programa aqui na região do entorno de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Ele é bacharel em Direito pela Faculdade Católica de Brasília, especialista em Direito Penal, Direito Processual pela Anhanguera, professor de Direito Penal, Direito Processual, o currículo do homem é grande, viu, pessoal? Já eu vou explicar. E Direitos Humanos na Polícia Militar e também em concursos preparatórios para concurso. O nosso coordenador da região do entorno do Programa de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, Tenente Arão Gustavo. Boa noite, Tenente. Boa noite, pastor. Paz do Senhor para os irmãos ouvintes, para o público. Boa Homem noite. de Deus, né, gente? Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. Da Igreja Rei dos Reis, pastor José. Isso, na cidade ocidental. Amém. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui no programa. Pastor. Primeira curiosidade que eu quero saber é como é que é esse nome Arão, rapaz? Veio de onde esse nome Arão? O nome Arão... Ó, gente, quando me mandaram o nome dele, eu disse, mas Arão? Não quer... Irmão de Moisés. É. Arão foi o seguinte, a minha avó é uma pessoa muito... Minha avó é uma pessoa adorável. É daqui mesmo do Goiás? É, de Goiás. Eu sou de Piracanjuba, uma cidade de interior, né? Próximo a Goiânia, próximo à capital do estado. E a minha avó diz a história, né? Eu, obviamente, não estava aqui para contar. Estava vendo, né? Mas já estava presente, mas não estava entendendo nada. Certo. Diz que minha avó, quando a minha mãe anunciou que estava grávida, ela falou assim, olha, Nazaré, que é minha mãe. Disse assim, Nazaré, eu vou abrir a Bíblia aqui, o primeiro nome que eu encontrar vai ser do meu neto. Aí o povo passou o dedo, o primeiro nome era Arão. Deu certo, ficou. Deu certo, ficou Arão Gustavo. Na região aqui, por conta do ofício, né? No ofício a gente utiliza um nome que costuma ser um sobrenome, um nome diferente. É por conta do ofício as pessoas me conhecem mais como Tenente Gustavo. Tenente Gustavo. Engraçado, onde eu estudei, na Universidade Católica de Brasília, e onde eu nasci e fui criado, que é Piracanjuba, as pessoas conhecem por Arão. Arão. Interessante, né? Arão. Aí quando eu tô aqui, lá vai o Gustavo. Tá bem. Tenente, o senhor já está há mais de 20 anos na Polícia Militar. Por que escolher essa profissão? O que foi que lhe levou a ser policial militar, rapaz? Essa profissão é maravilhosa. Eu, na verdade, cresci a vida toda imaginando ser um professor. Minha avó, essa minha avó que escolheu meu nome, amava demais e era uma professora por paixão. Eu também sempre quis ser professor. Mas aí, quando 18 anos, meu pai se viu numa condição familiar simples, né? Minha mãe já tinha separado do meu pai, porque do alcoolismo. E, enfim, aí o que ocorre? Quando eu tinha 18 anos, eu pensei, poderia ir para a faculdade de Morrinhos, prestar vestibular para mais perto ali. Que era justamente o desejo da minha avó, era o meu desejo também, queria ser professor. Mas tinha questão financeira, né? Precisava de uma renda. E sempre trabalhei isso. Nunca tive medo de trabalho, então eu fui servente de pedreiro, tratado de cavalo, as coisas mais duras. Rapaz. E aí eu pensei, prestei um concurso para PM, eu lembro que na época só teve, acho que foi eu o único aprovado da cidade, ali na época. Graças a Deus foi aprovado, depois eu soube de um outro colega, mas não morava mais em Piracanjuba. E foi isso, eu entrei na PM já, na verdade, para ter dinheiro, para custear minhas despesas, para poder continuar os estudos, né, para ser professor. Inicialmente queria ser professor mesmo de história, alguma disciplina dessas de ensino médio, mas a vida me levou mas a vida me levou para o direito, eu sou apaixonado por direito. Eu vou falar uma coisa para o senhor, não existe no planeta Terra profissão melhor do que essa que eu tenho. Professor e policial, são as duas melhores, os dois, eu gosto de falar que eu parei de trabalhar aos 18 anos. Quando eu entrei na PM, eu não trabalhei mais. Faço o que eu gosto, tenho paixão por isso aqui. Trabalho. Não tem nada que remunera mais do que, por exemplo, uma das histórias que eu quero compartilhar com o senhor aqui hoje, com o nosso público, né? Sim. De uma vítima que a família da vítima nos procurou no quartel, pedindo ajuda, porque a mulher estava sendo ameaçada pelo marido. E, sei lá, estava separado, né? Sim. Aí, segundo o familiar dessa mulher, ele relatou o seguinte, com essas palavras assim, tenente, o meu tio disse que se a minha tia não voltar para ela até sexta-feira, ele vai resolver o problema.
Que é isso? Foi a frase que o colega me procurou e disse isso. Sim. E eu fiquei muito preocupado, porque a gente tinha notícia de que ele não era criminoso, não tinha ficha corrida, mas um homem simples, mas assim, possuía uma arma de fogo, pelo que a gente sabia, né? Provavelmente ilegal. Tinha acesso a essa arma de fogo, que ele já tinha ameaçado ela, tinha colocado arma na cabeça dela em outras ocasiões, segundo o relato da família. Então isso aí despertou uma preocupação na gente. O que a gente fez? Por conta desse pedido de apoio, nós montamos um protocolo de segurança para ela, monitorando a residência, o trabalho, fizemos buscas para encontrar o cidadão, o veículo dele, para abordar ele no caminho, onde ele estivesse, a gente ia realizar a busca, pessoal, e a gente montou isso por 2 dias e meio, aproximadamente, com atenção redobrada para a vítima, para a ameaçada, né? O que aconteceu? Na sexta-feira, conforme ele prometeu, ele foi para a cidade, estava escondido numa zona rural, ele foi para a cidade e a caminho da casa dela, eu imagino, ele foi interceptado por uma equipe nossa da Polícia Militar que estava atenta, procurando por ele, e nessa abordagem encontramos ele com a arma de fogo. E aí nós soubemos que, por terceiros, que ele vinha falando para os amigos que o plano dele era, na sexta-feira, matar ela e depois se matar em seguida. Interessante, pastor, que mais ou menos uns 4 dias após isso, esse fato ocorreu na sexta-feira retrasada, uns 4 ou 5 dias... Recente agora, né? Recente. Uns 4 dias depois disso, ocorreu um fato similar no distrito do Jardim Gá. A mesma coisa, a família pediu ajuda porque o ex estava agressivo, possuía arma e queria matar. Nós montamos o protocolo de segurança e conseguimos interceptar ele a caminho da casa dela com a arma de fogo. Meu Deus! E como vocês conseguiram encontrar? Vocês botaram ali informação? Olha, é trabalho de chão de fábrica, é patrulhamento nas ruas, pesquisa em rede social, pesquisa com pessoas conhecidas. A gente faz o que for preciso, um olho sempre na vítima, não nos afastamos dela, a gente mantém um maior contato direto com ela o tempo todo e procura encontrar essa pessoa, custe o que custar. E graças a Deus deu certo. Aí, pastor, essa é a remuneração que eu... Por que eu falo que essa é a melhor profissão? Justamente com lecionar também não tem preço. Porque quando você tem consciência de que você conseguiu ajudar uma pessoa nessa condição, quer dizer, ela é uma pessoa que estava condenada à morte ali. Sim. Às vezes, tivesse tratado com um pouco de descaso, ou né? de desatenção, afinal de contas, quem procurou ajuda não foi ela, foi o familiar. Então, talvez, se a gente tivesse tratado isso com desleixo, a gente estaria com uma tragédia. Uma tragédia, né? E aí eu gosto de fazer um paralelo, até para justificar minha presença aqui hoje, né? Sim. Invadindo o programa do senhor. Não, mas aqui deu certinho, porque é o mês do Lilás, né? Agosto Lilás. Olha só, paralelo a essas 2 ocorrências muito bem sucedidas, né? Digamos assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós tivemos outras 4 ocorrências que não foram tão bem sucedidas. Aliás, não foram nada bem sucedidas, porque, na verdade, outras 4 ocorrências, nós tivemos tentativas de feminicídio em 3 casos e uma morte, um feminicídio no 4º caso. É claro que dessas ocorrências, todos os autores foram presos depois que lesionaram as vítimas, depois que matou a vítima, né? Aí, pastor, qual que é a diferença entre as 2 ocorrências, os dois tipos de natureza aqui? Nos fatos onde a gente preveniu, onde a gente conseguiu interceptar o agressor, a família pediu ajuda para a gente. Nos outros casos, nós não tínhamos notícias da existência daquelas pessoas, ou seja, as vítimas da tentativa de homicídio e a vítima que faleceu, infelizmente, a gente nem sabia quem eram aquelas pessoas, elas não tinham ocorrência registrada, os familiares não nos procuraram, ou essa informação se perdeu, a gente não tinha registro dela. Não tinha nenhum contato. Elas não tinham medida protetiva, não tinham nada, ou seja, elas não estavam incluídas no programa de proteção. Já as 2 que sobreviveram, elas foram imediatamente incluídas no programa de proteção à vítima de violência doméstica, que eu quero expor aqui para vocês, o funcionamento, os canais de comunicação. Então, qual que é a minha missão aqui hoje? São 2. São 2 missões. Na verdade, é uma missão com 2 objetivos. A primeira, eu preciso que a população de Valparaíso, aqui do entorno sul, principalmente, que é onde eu trabalho, primeiro eu preciso que vocês, né, a igreja, também os ouvintes, o público, né? O público em geral, conheçam o trabalho e entendam que existem mecanismos de proteção para a vítima. Tá? Eu quero que vocês conheçam o nosso trabalho. Segundo, eu preciso que esse público confie no nosso trabalho.
Porque se a vítima não confiar no nosso trabalho ou não conhecer o que a gente tem a oferecer para ela, a gente não consegue auxiliar. Perfeito. Então essa é a grande questão. A missão aqui hoje, né? Já quero mandar um abraço aí, tá nos assistindo ao vivo aí a Alice Maria Ferreira e o Jefferson Brito. Obrigado. Obrigado, viu, Alice? Obrigado, sejam bem-vindos. Gente, nós estamos recebendo hoje o Tenente Arão Gustavo. Tenente Gustavo, ele é o coordenador do programa de enfrentamento à violência doméstica e familiar aqui no entorno, que envolve Novo Gama, Lusiânia Ocidental até Cristalina. E como coordenador desse projeto, é importante trazê-lo aqui nessa noite, porque nós sabemos que não só Goiás, mas também o DF, né, e aqui somos vizinhos, os casos aumentaram de violência contra a mulher, de feminicídio, que eu já vou fazer uma pergunta nessa linha, mas o tenente e coordenador desse programa, ele tem hoje aqui para nos passar informações que são de suma importância. Primeiro, para você conhecer o sistema de proteção. E segundo, você confiar no trabalho da Polícia Militar, Amém. Que de já eu já quero parabenizar o senhor, né, Tenente Gustavo, pelo trabalho efetivo que o senhor tem feito, pelos resultados que o senhor tem dado, e em nome do mês Agosto Lilás, que é o mês que comemora a Lei Maria da Penha. 17 anos da Lei 17 anos Maria da Penha, e trabalha essa questão do enfrentamento à violência doméstica. A minha primeira pergunta é, o senhor que está nessa área, atende ocorrências, conhece as histórias. Tenente, antes da pandemia, a gente tinha um número de ocorrências. Depois da pandemia, esse número parece que deu um surto, né? Um salto, né? O que levou, ou que tem levado esses números a aumentarem tão agressivamente, Tenente? Olha, pastor, primeiramente são vários fatores, tá? Eu não quero aqui fechar a questão, porque primeiro que é uma coisa que é um fenômeno difícil de você aferir. Sim, sim. Tecnicamente, eu não gosto eu fujo muito de frases de efeito, aqueles jargões, aquelas palavrinhas bonitas, eu gosto de ser bastante pragmático nas intervenções. É por isso que o nosso programa funciona muito. Você vai ver que todas as intervenções que a gente faz é baseado em fatos, em dados concretos, dados que a gente consegue aferir. Mas eu, assim, na linha ainda da conjectura, né, eu imagino duas coisas principalmente. Primeiro, em relação à pandemia, aumentou o convívio doméstico. Sim. As condições econômicas da família foram prejudicadas e a pessoa, isso afeta o humor. Sim, você pode ter natural. certeza que afeta o humor. Enfim, mais nessa linha aqui. Agora, tem um outro fenômeno interessante para a nossa região aqui. Uhum. Quando a vítima conhece o programa de proteção, ou a vítima, a família, a sociedade conhece que o programa de proteção e confia nele, ela pede ajuda, ela levanta a mão. Então, muita coisa que antes ficaria ali numa cifra negra, seria resolvida em casa, as pessoas iam adiando a solução. Uhum. Às vezes a pessoa vê, poxa, se eu ligar para a polícia, então eles vão me proteger, daí ela registra a ocorrência. Não que tenha ocorrido mais fatos, mas pelo menos uma procura maior das vítimas, só pode ter certeza. Agora, você sabe qual que é um dado que realmente me interessa, que é por meio do qual eu consigo aferir a funcionalidade do nosso trabalho. Uhum. São duas informações que me importam aqui bastante para eu verificar se o meu trabalho está tendo competência ou não. Uhum. Casos novos de violência doméstica, eles acontecem todos os dias, em todos os lugares. É um pouco complicado de você realizar uma prevenção efetiva da violência. Sim. Mas o que me interessa aqui, enquanto coordenador do trabalho aqui, das patrulhas Maria da Penha, da Polícia Militar, o que me preocupa, pastor, é o seguinte... Você tem uma viatura específica, né? Para esse atendimento. Sim, uma das abordagens que a gente tem é a viatura específica, é a Patrulha da Penha. Uhum. O que me preocupa é o seguinte, eu preciso aferir o grau de eficiência do programa de proteção. O que isso quer dizer? Quando uma mulher ela pede ajuda para nós, qual que é o resultado que ela alcança depois disso? Uhum. Ou seja, se daquelas mulheres que estão incluídas no programa de proteção, as mulheres que estão incluídas no programa de proteção são aquelas que pediram ajuda. Então, daquelas que estão incluídas no programa de proteção, ou seja, aquelas que eu sei que existem, qual é o resultado do nosso trabalho? Aí, pastor, eu quero já adiantar para o senhor e para o público aqui uma informação interessantíssima. No município de Cidade Ocidental, tem 4 anos e meio que nós iniciamos o programa de proteção lá, baseado numa estratégia que já nós vamos tratar dela. Nesses 4 anos e meio, nós não identificamos
eu não lembro de ter visto um caso de descumprimento da medida protetiva, que já não vamos falar o que é, Sim. que tenha ocorrido lesão corporal da vítima. Estou falando o seguinte, das mulheres que estão inseridas no programa de proteção, daquelas que estão sendo protegidas, não houve uma renovação de medida protetiva baseada na lesão corporal. Teve em ameaça, obviamente, né? E no pedido da ofendida. Durante muito tempo, nos primeiros anos desse trabalho, para você ter uma ideia, o juízo lá da comarca, ele parece que adotava o seguinte critério. A medida protetiva tinha validade de 6 meses, e ele somente renovava a medida se houvesse um fato novo, grave o suficiente para justificar. Então, se correu 6 meses, se não tivesse nenhuma nada, a medida protetiva ela caducava, encerrava. Durante esse período, uns 3 anos mais ou menos, você sabe qual que era o score de renovação das medidas? 1 em cada 100. 1%. Então, nas primeiras 400 mulheres que nós protegemos, nas primeiras 400, tivemos 4 medidas renovadas. No segundo score que nós apuramos, tínhamos já 600 mulheres em atendimento, assim, entre as egressas e as que estavam sendo atendidas, de 600 mulheres, 6 medidas renovadas. Olha. Isso perdurou até mais ou menos janeiro do ano passado, se não me engano, mas aí o critério judicial mudou, eu acredito que flexibilizou, né? Assim, só da vítima solicitar, parece que o juiz passou a renovar, então eu abandonei esse score. Mas assim, era uma plataforma de trabalho nossa. Você via que o processo estava tão eficiente que em 99% dos casos nem renovação de medida tinha. Sim. E mesmo naquelas que foram renovadas, não havia relato de descumprimentos com lesão corporal. Era sempre ameaça, aproximação indevida, e daí por diante. Situações mais leves. Então, o que eu quero dizer com isso? Para as mulheres que pedem ajuda, a gente consegue efetivar isso aí. Essa mesma percepção nós tivemos em Valparaíso. Primeiro, o local onde a gente inaugurou esse protocolo de trabalho foi Cidade Ocidental, quase 5 anos. Depois nós implementamos em Valparaíso de Goiás. Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente implementou aqui. É o mesmo resultado. Até agora não tem notícia de descumprimento por lesão corporal. Em janeiro deste ano, nós implementamos nas cidades, estamos implementando ainda, né, nas outras cidades. Lusiânia, Distrito do Jardingá, Cristalina e Novo Gama, e um sucesso total. Tá? Então, assim, a minha primeira preocupação é garantir efetivamente a segurança dessas mulheres, e tem dado resultado. E como o senhor falou aqui, na nossa conversa preliminar, tem que ter 2 coisas, e aí é importante a gente frisar isso aqui. A população precisa conhecer o processo, né, o sistema, né, e confiar no trabalho da polícia. Que, na verdade, gente, pelo que eu estou ouvindo aqui agora do tenente, as coisas acontecem, as tragédias acontecem nesse número de pessoas que estão obscuras, que não procuraram ajuda, que não fizeram ocorrência. Então, você, mulher que está nos assistindo, ou você que conhece alguém que está... Primeiro ponto é denuncie. Denuncie, peça ajuda, não tenha medo. Primeiro que há todo um programa de proteção, né? Mas segundo, você pode salvar uma vida se você simplesmente deixar a polícia militar fazer o trabalho dela, primeiro conhecendo e segundo confiando. Outra coisa que a gente tem que deixar aqui pacificada é que o tenente, com esse trabalho que ele está fazendo, foi elaborado um programa de enfrentamento. Esse programa é composto de etapas. Exatamente. Né? Como é que é o nome do programa em si? É um programa de proteção às mulheres vítimas de violência. Na verdade, eu diria o seguinte, de uma maneira mais pedagógica. É mais para uma... Eu não disse que eu gosto de ser professor. Sim, não. Professor, né, gente? Não é professor. É o seguinte, a gente, para poder transmitir de uma maneira mais pedagógica, eu divido o enfrentamento da violência doméstica em 5 etapas. Certo. Mas antes de falar das 5 etapas, eu gosto de fazer sempre um alerta. Sempre que a gente vai falar de políticas públicas, de emprego, quando a gente vai... O recurso privado não tem problema. Você pode, com dinheiro seu privado... Fazer o que você quiser. Se você quiser, o problema é assim. Agora o dinheiro público é diferente. A gente tem que apresentar resultados. Certo. E para a gente apresentar resultados, a primeira coisa que a gente precisa, pensem comigo. Se eu quero tratar um resultado X, eu preciso estabelecer qual é a causa desse resultado X. Certo. Né? Pois bem, estabelecido que a causa é essa e o resultado é aquele, então, por exemplo, porque eu joguei uma pedra para cima, ela caiu no telhado da casa. Então, como é que eu vou
prevenir e tratar esse problema. É simples. Se eu identifico que jogando pedra para cima ela vai cair no telhado, como é que eu evito que a pedra caia no telhado? Intercedendo para que a pedra não seja jogada para cima. Sim. Então, é preciso a gente estabelecer. Então, são 3 pontos. A causa, o nexo de causa e o resultado. Primeiro, a gente tem que ter uma leitura real, sem romantizar o problema. Certo. E, dito isso, pastor, nós procuramos fazer todas as intervenções analisando as coisas como elas são, e sem supor coisas baseadas no preconceito. Por quê? A gente tem que analisar para aplicação de recursos públicos, na verdade, para resolver qualquer problema da nossa vida, né? A gente precisa olhar para as coisas como elas são, para encontrar soluções reais para problemas reais. Certo. E o que eu vejo em muitos debates sobre violência doméstica, muitas conferências, às vezes as pessoas baseiam políticas públicas em frases de efeito, em soluções romantizadas ou preconceituosas. Então, por exemplo, dizer que a mulher que volta para o agressor é uma sem vergonha. Não, gente. Tem um processo de dependência psicológica que é muito forte, precisa ser tratada igualzinho a dependência de drogas. Dependência química. Né? Por outro lado, também, que nós somos uma comunidade basicamente evangélica. Muitos cristãos, tenho certeza, que acompanham o trabalho de Chu. A gente vê por baixo de às vezes uma militância ideológica, um problema, porque eles, às vezes a militância ideológica, eles querem encaixar na causa do problema a justificativa da tese deles. Geralmente baseada na separação. O homem agride, querendo colocar pessoas em lados opostos, como... Enfim, tem uma coisa que eu ouço sempre. Vou começar pelo começo. Certa vez eu participei de um debate, aí a palestrante disse o seguinte, ela trouxe um dado, falou assim, olha, 60% das vítimas de violência doméstica se declaram cristãs. Foi a frase que ela trouxe para o debate, a palestrante. Conforme uma pesquisa que ela fez lá, local ali. Aí eu peguei e falei assim, nossa, que interessante. IBGE, percentual de pessoas que se declaram, não estou nem falando que são cristãs, mas que se declaram. Foi a expressão que ela usou. Percentual de pessoas que se declaram cristãs. Entre 80% e 90%. Acho que foi 85%, 90% da população. Aí eu falei assim, então você está me dizendo aqui, debatedora, que 40% das vítimas de violência doméstica está inserido nos 10% que diz que não são cristãos. Quer dizer, então, que ser cristão é um meio de proteção da vítima. Percebe? Mas o debate ideológico... Na narrativa ideológica, a pessoa vinha querendo inculcar no debate que como são a maioria das vítimas são cristãs, o ser cristão era o problema. Eu falei assim, não, mas você tem que analisar proporcionalmente. Sim. Se nós temos, então, 60% das vítimas no universo de 80% ou 90% das mulheres, então nós temos um meio de proteção. Fazendo uma análise mais simplista, nós temos quase a metade das vítimas nos 10% que não são cristãos. Sim, não bate essa conta. Então, assim, tudo bem, a conta pode ser um dado exato. Não sei de onde é que veio essa pesquisa, mas o fato é que a interpretação daquele fato foi equivocada. Então, a mesma coisa, quando a gente vai analisar as causas da violência doméstica e como lidar com ela, a gente tem que analisar friamente o que realmente é causa determinante da violência doméstica e atacar o que realmente é causa determinante. Muita gente fala em machismo e tal, e usa essa etiqueta. A gente tem que entender o que está por trás dessa etiqueta. Se a pessoa está dizendo, se a pessoa está classificando a palavra machismo como um homem que agride a mulher porque é mais forte, e porque esse é o conceito que na nossa juventude nós ouvimos para o covarde. Covarde era o que batia no menino mais fraco, que batia nas mulheres, não era o macho. Não era o macho. Na nossa juventude aqui, ali para quem nasceu da década de 80 para cá, a gente falava que mulher não se bate nem com a flor. Sim. E que o macho era o que subia na árvore para pegar a fruta lá em cima para entregar para a menina que não conseguia subir. Era o cavalheiro. Esse era o conceito. Então, a rigor, nós temos que desnudar as etiquetas, assim, e ver o que está por trás da etiqueta. Então, quando a gente vai conversar, eu converso muito com a comunidade progressista, sem o menor problema, mas o que eu gosto de sempre deixar claro é o seguinte, falo assim, olha, o que você chama de machismo? O que defina? Diga características disso, porque quando a gente vai para o debate público, muitas vezes ele é inflamado, por quê? Na sua cabeça, a palavra copo representa isso aqui. Na cabeça do outro representa uma taça. Outra coisa. Então a gente precisa ser didático para falar o seguinte, olha, vamos primeiro elencar. O que você está querendo dizer com tal expressão? Esse é o primeiro ponto. Porque senão a gente não consegue fazer uma leitura do problema real.
E aí as pessoas falam, vamos combater o machismo. Não, o que é que você quer combater? Que tipo de comportamento? É o homem usar camiseta azul e a mulher usar camiseta rosa? Isso é irrelevante. Mas se você quer combater o excesso de força do homem contra a mulher, que é a causa de todos os crimes, sempre que acontece um crime, uma infração penal, é porque o agressor é mais forte e a vítima é submissa. E o terceiro fator, o agressor é mau. Faz por crueldade, por vilania. Então, não tem crime praticado pelo mais forte contra o mais fraco se o agressor é bom. Sim. Não tem crime praticado se o agressor é mais fraco e a vítima é mais forte. Tem mais condições de se defender. Então, nós temos esse binário aí, né? O agressor tem que ser mais forte e tem que ser mau. E a vítima tem que ser submissa. Tem que ter uma fragilidade aí. Certo. Aí, voltando para a violência doméstica, o que nós percebemos ali? Uma série de características objetivas que a gente precisa enfrentar. A dominação psicológica, física, tem uma série de características que a gente precisa trabalhar mesmo. Mas vamos lá. Voltando para as políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica, eu classifico em 5 etapas. 5 etapas. A primeira delas é a prevenção, que a gente fala num segundo momento, né, se der tempo, a gente aborda como é que a gente pode fazer para efetivamente prevenir uma violência doméstica. É possível, sim. É trabalhoso, mas é difícil, mas é possível. É possível. Mas, já para tornar mais interessante aqui para o público, eu acho que o pessoal quer saber o que fazer, como fazer para ajudar as vítimas. Por onde começar? Vamos considerar o seguinte, na segunda etapa. Identificada uma violência doméstica, a pessoa procurou a polícia e tal, a primeira medida que é preciso se impor é o afastamento do agressor. Eu preciso proteger a vítima, afastando ela do agressor. Eu preciso garantir, concretamente, que ela afaste, que o agressor fique afastado. Porque, muitas vezes, o que ocorre é o seguinte, se eu simplesmente pegar um documento que veio da justiça, né, da jurisdição, entregar para a vítima dizendo, olha, ele está proibido de falar com você. Não pode mais chegar nem perto. Aí a vítima pensa assim, poxa, esse pedaço de papel aqui, vou colocar na minha gaveta. Não vai qual a fazer utilidade nada. prática disso, né? Às vezes vai servir depois que ela for morta e tal. Como é que a gente faz, então, nessa primeira intervenção? A gente garante ou tenta garantir o afastamento do agressor por meio do policiamento mesmo. Por que o bandido não enfrenta a polícia? Porque são mais fortes que ele. Sim. Então, por que os agressores batem nas mulheres, mas não batem em mim? Porque aqui ele vai levar de volta. Então, como é que a gente faz? A partir do momento que a gente recebe uma medida protetiva de urgência, então a gente insere a vítima num programa de proteção baseado no seguinte, nisso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Digital. O que eu quero dizer com isso? Nós temos no quartel, em parceria com as prefeituras, só Novo Gama e Cristalina, que ainda não tem, mas está em vias de ser, está caminhando. Nós temos um servidor, uma servidora civil, que fica lá no quartel, para auxiliar as equipes da cidade. Como é que a gente faz? Essa analista, ela recebe a medida protetiva, que é a ordem que vem do juiz. Sim. Para a gente receber isso, ela já fez a ocorrência, já pediu ajuda, né? Obviamente. Quando ela recebe essa medida protetiva, ela empenha 2 tipos de policiamento. Nós temos na Polícia Militar 2 tipos de policiamento para a vítima. O primeiro deles é a equipe de bairro. Então, eu não sei se vocês todos sabem, mas para cada conjunto de bairros que existe na cidade, nós temos uma equipe 24 horas para atender. Por exemplo, no Pacaembu, se ocorrer um roubo no Pacaembu, ou um estupro, ou uma briga de trânsito, ou uma ocorrência com som alto, quem faz o primeiro atendimento é a viatura responsável por aquele bairro. Local. A viatura local. Ou seja, essa viatura fica 24 horas por ali, por perto. O que nós fizemos? Nós criamos um protocolo simplificado de visita pela viatura do bairro. Então, o policial está ali na área de ronda dele, fazendo ronda nas ruas, visitando o comércio. Durante o dia, ele para lá e visita algumas vítimas. Essa visita que o policial de bairro faz, ela é simples, simplificada. O policial vai até a casa da vítima e fala assim, ô, dona Maria, tudo bem? Eu sou o tenente Gustavo, sou responsável pelo policiamento do seu bairro hoje. O telefone da minha viatura é este aqui, se a senhora precisar. Ah, a senhora trabalha lá no centro? Então o telefone da viatura do centro é este, se a senhora precisar também, tá? Me diga uma coisa, dona Maria. Essa já é uma outra etapa. Me diga uma coisa, dona Maria. O cidadão está cumprindo a medida protetiva ou não? Aí o que acontece? Aí já tem o primeiro pulo do gato já está nessa intervenção aqui. Por quê? Primeiro, a presença policial, mesmo que a viatura chegue na casa dela e não tenha ninguém. Faz com que os vizinhos... Já fica alerta. Não, os vizinhos fazem essa mensagem chegar no agressor. Entendi. Rapaz, a polícia está aqui, rapaz, você toma cuidado, a polícia está aqui no seu pé.
Só essa mensagem no ouvido do agressor já surte um efeito que você nem imagina tanto que ele é positivo. Às vezes a família nem mora mais lá. Agrediu a mulher saiu, ele saiu, não mora mais ninguém. Os vizinhos dão notícia. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é óbvio que uma vítima que está fragilizada psicologicamente, financeiramente, não tem dinheiro para pagar passagem, então geralmente ele trabalha com pessoas muito pobres, ela às vezes não vai sair da casa dela, atravessar a cidade para ir até uma delegacia para dizer assim, delegado, o cidadão esteve na minha casa ontem, me xingou todo e foi embora. Sim. Que é um descumprimento mais simples, né? Mas com o protocolo de visitas que a gente faz, o policial realiza uma busca ativa por isso. Então os descumprimentos que acontecem, por menor que seja, ele é relatado pelo policial na casa da vítima, ela não precisa sair. Sim. E a gente pega isso, no dia seguinte, a analista, que foi quem empenhou a viatura lá, ela pega essa ocorrência, remete para o judiciário. Então, ao menor sinal de descumprimento da medida protetiva, imediatamente o judiciário fica sabendo. Então, nós temos 2 pulos do gato já. Primeiro, a presença policial na porta da mulher, que intimida o agressor de aproximar. A segunda, a gente comunica o judiciário ao menor sinal de descumprimento. Essa comunicação, ela é tão séria que rapidamente ela evolui para um mandado de prisão. Coisa que não aconteceria se a gente não visitasse ela, porque o judiciário não ficaria sabendo. Esse e isso não precisa nem de advogado, isso que está vendo na própria polícia. Não tem nada, não tem necessidade. A ideia, para a coisa funcionar, ela tem que ter custo zero. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Além da Patrulha Maria da Penha, da viatura do bairro, que é a viatura da emergência, aí nós temos a Patrulha Maria da Penha. Patrulha Maria da Penha é uma equipe especializada e composta necessariamente por pelo menos uma policial feminina. O trabalho dessa polícia, dessa equipe, também é de policiamento, a mesma coisa do outro, só que ela faz um serviço a mais, que é o acolhimento e o encaminhamento da vítima. Como? O protocolo de atendimento da Patrulha Maria da Penha, o policial masculino fica de fora, fica lá na viatura, a policial feminina, quem vai tratar com a vítima, faz o adentramento ao lar. Às vezes a vítima é muito fragilizada, você chega na casa dela, fala assim, se você chegar na vítima e perguntar ela, o que a senhora quer, o que a senhora precisa? Às vezes a vítima não sabe nem o que pedir. Sem reação. Ela não sabe nem o que pedir, não sabe nem por onde começa. Então, a equipe da Patrulha Maria da Penha pega ela pela mão e conduz para onde ela precisa. Vai para o Centro Especializado de Atendimento da Mulher, que é parceiro nosso, é um órgão do município, e lá eles têm um universo de serviços que podem ajudar a mulher, encaminha a mulher para assistência social, para todos os ramos tudo aquilo que o poder público tem à disposição, inclusive iniciativa privada. Serviços disponíveis. Todos os serviços disponíveis, não só do serviço público, mas de iniciativa privada. Por exemplo, nós temos uma organização religiosa lá em Cidade Ocidental que acolhe as vítimas naquele caso de urgência que se precisa tirar de casa. Então a sociedade civil auxilia muito, em muitos casos. A gente tem parceria, por exemplo, com o supermercado, aqui eu tenho que render homenagem, a rede Vivendas doa para a gente alimentos, que a gente faz chegar até essas mulheres também, lá em Lusiânia, Enfim, a gente encaminha ela para onde for necessário, para uma rede de proteção que é maior do que a polícia. Certo. Isso a gente consegue com o policiamento. Agora, você quer ver uma coisa que só existe aqui na nossa região? No entorno? Essa visita do policiamento de bairro deve ter em outras cidades também, mas basicamente aqui é onde tem mais. E o Patrulha Maria da Penha existe no estado todo, mas tem uma outra coisa que só existe aqui. Lembra que eu falei que tem uma analista que ela recebe as medidas protetivas, ela empenha a viatura Patrulha Maria da Penha, empenha a patrulha do bairro, e ela revisa as ocorrências, né, para saber o que está acontecendo. A gente também tem parceria na Cidade Ocidental e em Lusiânia, nesses 2 municípios. Está sendo construído em Novo Gama, que eu já conversei com a comandante lá. Eu espero em breve construir essa ponte com Valparaíso e Cristalina também. Certo. Mas o que a gente já tem consolidado em Lusiânia e Cidade Ocidental? Uma parceria com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem uma equipe chamada Patrulha Mulher Mais Segura, em Cidade Ocidental, comandada lá pela Neres, né, as meninas da GCM, maravilhosas. Em Lusiânia, as Marias, que cuidam lá, são 2 Marias. O que acontece? A nossa analista, ela despacha tanto o atendimento para a PM quanto para a GCM. Então, um dia a menina é visitada pela Patrulha Maria da Penha, no outro pela bairro, no outro pela Guarda Municipal, e ela tem acesso a todas as informações. Quando ela tem, e além disso ser muito eficiente, quer dizer, é um trabalho inteligente, né, para você manobrar os recursos públicos, além disso, tem uma outra vantagem. Ela tem uma visão ampla de todas as ocorrências. Tem coisas que a vítima fala com a Guarda Municipal, mas não fala com a PM e vice-versa. Então, o que a gente consegue fazer? Lembra que eu falei que o atendimento da vítima é feito pela digital dela? Digital, perfeito. A analista avalia as ocorrências e vê, olha, essa vítima aqui,
o agressor dela tem passagem por tráfico de drogas, tem arma de fogo, está sendo ameaçada, está num risco mais alto. O que a gente faz? A gente verte os recursos naquela vítima. Então, se for preciso, a gente visita uma vítima 20 vezes por dia, todos os dias, várias vezes por dia. Certo. E a gente tem casos onde a gente vai atrás do agressor. Por quê? Por exemplo, se o camarada tiver um carro, mas tiver com o imposto atrasado, é só eu esperar ele sair de casa. Eu pego ele, aprendo o carro e levo para o depósito. Quero ver ele a pé, ficar enchendo a paciência dos outros. Então a gente incomoda tanto o agressor, a gente protege a vítima, mas a gente vai atrás do agressor também. Sim. Tudo dentro da lei. Então, se tiver notícia de que possui arma de fogo ou arma branca, se ele tiver relatos de ameaça, por exemplo, a gente vai realizar a busca pessoal nele. Por quê? O Código de Processo Penal fala que nós podemos realizar a busca pessoal quando houver fundada suspeita. Se a pessoa diz, eu vou te matar, é porque ela tem arma de fogo. Já tem. Então, estou autorizado a realizar 20 vezes a busca pessoal dela na rua. Então, o que a gente faz? Quando em casos extremos, a gente torna a vida do agressor um pesadelo. Pesadelo dentro das leis, porque a gente inquieta ele. Sim. Então, não compensa para o agressor ficar perturbando muita vítima. Então, dito isso, esse é o programa de proteção às vítimas, né? Baseado de maneira inteligente na necessidade da vítima. Além disso, eu queria compartilhar um dado aqui com o senhor, por exemplo. Deixa eu só mandar um abraço aí que o senhor pega esses dados aí. Olha, tá participando aqui do programa aqui ao vivo o Jefferson, a Alice, a Ginalda, Leonor. Ô, Leonor, não dá para zerar os fatos, mas o trabalho reduz bastante os problemas. Muito bem. Thalita Manhães, a Thalita Manhães, gente, é a mãe da Mônica Manhães, teve aqui conosco semana passada, da área Coworking, escritórios compartilhados. Um abraço, Thalita, um abraço, Mônica. É verdade, devemos denunciar sim. O Anésio, gente, tem que mandar um abraço para o seu amigo Anésio Lobão, meu amigo da Guarda Civil Municipal de Lusiânia, amigo particular. Um abraço também para a Zéza, sua esposa. Ele não só deu a dica para o nosso entrevistado, nosso convidado hoje, mas também está aqui na produção e na participação do programa. Obrigado, Anésio. Parabéns! Olha aí, ótima entrevista com quem conhece a causa das mulheres, né? E a timeline diz, em risco de violência doméstica no entorno. Muito bem. Alice, dando parabéns. A Maria de Lourdes, um trabalho preventivo, né? Muito bem, Maria. Osiel Neto, merece ser promovido a capitão. Pronto, muito bem. Tenente, o senhor não acha que a Lei Maria da Penha fez aumentar o número de mortes das mulheres? Pois o homem, quando denunciado, ele deve pensar, já fui fichado mesmo, vou matar logo. Pergunta a Maria de Lourdes. Olha aí, pergunta interessante, né? Um abraço, mandou um abraço. O senhor acha que a... Não. Muito pelo contrário, a gente trabalha na perspectiva de reprimir pequenos delitos para que os delitos maiores não ocorram. Então, a gente tem percebido, existe uma teoria na criminologia, né? É a teoria da janela quebrada, a teoria das janelas quebradas, que para uma outra conversa mais longa, que diz mais ou menos o seguinte: se você reprimir pequenos delitos, os grandes não correm. Eu gosto de fazer um paralelo com a limpeza. Se o senhor chegar num ambiente que o chão está limpo, brilhando, perfumado, se o senhor tiver com uma balinha de papel na mão, o senhor não joga no chão. Você não tem coragem de jogar, Mas se você chegar num lixão, onde está montanhas de lixo para um lado, para o outro, tudo sujo, rato, inseto, você não se importa de jogar. É verdade. Então a gente trabalha nessa perspectiva. A Lei Maria da Penha ela existe nessa perspectiva. Então, pequenos descumprimentos de medida têm uma consequência drástica, que é a prisão. Engraçado, interessante, inclusive, dizer isso, que Tenente, se a Lei Maria da Penha é injusta? Não é injusta, sabe por quê? Mesmo que seja uma denúncia, não digamos que seja uma notícia falsa, a vítima contou uma história mentirosa sobre o autor do fato. Disse que foi ameaçado e, na verdade, não foi. O que vai acontecer? A medida protetiva, ela vem em caráter de urgência, ela vai receber. Basta ao cidadão que não ameaçou a vítima não chegar próximo dela, cumprir aquelas regras. Se ele cumprir o que está escrito na medida protetiva, ele não vai ter nenhum tipo de prejuízo para a vida dele. Você acredita? Zero. Então a Lei Maria da Penha é muito boa nesse aspecto. Ela parece injusta porque ela protege as mulheres em relação ao homem e não protege o homem em relação às mulheres. Mesmo que o homem seja, às vezes, uma pessoa que tem necessidades especiais e tudo mais. Só que, para que a Lei Maria da Penha, para que a lei
para que a medida protetiva ela tenha uma aplicação concreta para prejudicar o suposto agressor, é só se ele descumprir aquelas regras que o juiz estabelece. Se ele, por exemplo, não se aproximar da vítima, não ligar para a vítima, não mandar mensagem para a vítima, ele não vai ter nada, a vida dele não muda nada, ele não vai ter problema nenhum. Certo. Então, é uma legislação positiva, tem mais pontos positivos que negativos, ela é bastante suficiente, e eu acho que ela, de fato, ela reduz sim a violência contra a mulher. Eu acho que ela aumenta a demanda, porque pessoas que estariam sofrendo ali, porque em casa vê que tem uma legislação que a ampara, que tem uma polícia que é protetora, ela pede ajuda, né? Sim. Aí parece que estatisticamente esse número sobe, mas na realidade você está desacobertando uma coisa... Tirando o manto da escuridão, uma coisa que estaria ocorrendo ali. Aí eu queria só complementar aqui, em relação ao nosso protocolo de proteção, a gente verifica estatisticamente uma quantidade de intervenções. Pra você ter uma ideia, aqui no ano passado, eu fiz uma anotação aqui de uma pesquisa que eu fiz no nosso sistema. Em 2022, de janeiro a junho, nós tínhamos feito 572 intervenções, isso aqui só para a Lusiânia, tá? Certo. Só para a Lusiânia. 572 intervenções de janeiro a julho. De janeiro a agosto, né? Com o novo protocolo, neste ano de 2023, nós fizemos 1.382 intervenções. Isso quer dizer por quê? Porque até o ano passado, somente fazia as intervenções nas vítimas, visitas, a Patrulha Maria da Penha. Certo. Hoje é a Patrulha Maria da Penha, viaturas do bairro, mais a Guarda Civil Municipal. Então, na verdade, esse número aqui da Polícia Militar, 1.382, que é praticamente quase o triplo que era feito antes, você tem que considerar ainda o serviço da Guarda Municipal que não está inserido aqui. Sim. Então é bastante positivo. Para falar em termos de região, na região toda, olha só, o ano passado nós fizemos 3.266 intervenções de prevenção, visita para a mulher, levar a cesta básica, essas intervenções assim, na região toda, de Novo Gama Cristalina, 3.266. Só que naquela época, só quem realizava o protocolo completo, como a gente aplica hoje, era a Cidade Ocidental e Valparaíso. Hoje, para a região toda, nós temos quase 6.000 intervenções para o mesmo período. Certo. Então, o que eu quero dizer com isso? A polícia é muito mais presente hoje do que esteve no ano passado. Principalmente na cidade de Lusiânia, Novo Gama e Cristalina, e Jardingá, né, que não é uma cidade, mas é um distrito, elas estão inseridas agora num programa de proteção mais eficiente. Então, quem está inserido até então é Lusiânia, Ocidental e Ingá. O programa tem várias etapas, como eu vou mostrar para o senhor aqui. Com o sistema completo, nós temos, primeiro foi Cidade Ocidental, porque foi lá que a gente criou. Aí eu tenho que render homenagem ao meu ex-comandante, que é o Coronel Crisóstomo, Tenente Coronel Crisóstomo, muito competente, muito dedicado, paciente, inteligente, e confiou, porque quando eu trouxe essa proposta nova, foi uma coisa que fugia bastante da rotina da polícia. Então, nós temos um manual de procedimentos que previa lá a intervenção da Patrulha da Penha. Aí eu pedi licença ao comandante, criei protocolos intermediários, simplificados, desburocratizados e mais incidentes, né? O pulo do gato foi esse. E o coronel me permitiu trabalhar com isso, e hoje é uma referência para o Estado, inclusive, né? Sim. Então você tem que render homenagem a ele, foi um ato de coragem. Se desse errado, por exemplo, eu não seria responsabilizado, seria ele, que era o chefe, né? Sim. Então, se for um ato de coragem, eu agradeço muito a ele. Confiança, né? Graças a Deus, um homem cristão, inclusive, pastor. Um abraço do nosso coronel Crisóstomo. Isso. Aí, além dessa intervenção, de janeiro para aí depois, aliás, um ano atrás, eu trabalhava em Estado Ocidental, mas por amizade ao comandante aqui do 20º, fui até a porta dele e falei, comandante, deixa eu aplicar no Val também. Pedi licença o Major Xericato. Até hoje eu não sei se é Xericato ou é Quericato. Xericato. Mas tem gente que fala que é Xericato, depende. Aí é uma pessoa maravilhosa, um líder, assim, os policiais militares trabalham com ele, tem paixão por ele, um homem honesto, trabalhador, sabe? Ali eu admiro muito. Desde os dias que ele entrou na polícia até hoje, só tem elogios para ele, um profissional formidável mesmo. Aí eu fui até ele é muito despachado, é muito engraçado, falei, não, deixa eu fazer um negócio aqui. E ele me permitiu, me confiou ser o chefe da equipe aqui, e nós replicamos cidade de Valparaíso, também tem 1 ano e meio, 0 casos de descumprimento grave aqui.
Inclusive, o feminicídio que nós relatamos aqui foi no Valparaíso. Só que a vítima não tinha medida protetiva, não tinha nada, não tinha nenhum registro, não estava no programa de proteção. As que estão, a gente se vira e faz o que dá para poder proteger. É claro que uma hora, a tendência é que uma hora vai falhar, mas assim, pelo menos em uma visão panorâmica, o índice de efetividade é muito alto. Então, o Valparaíso, nós emplacamos isso agora. Lusiânia, Distrito de Jardingá, Lusiânia já tinha patrulha Maria da Penha, o Jardingá não tinha, nem a patrulha Maria da Penha. Hoje, todas as cidades da região têm a patrulha Maria da Penha, que é o protocolo base da corporação, e todas realizam a fiscalização pela viatura do bairro. Né? Algumas realizam menos, outras mais. Cristalina realiza menos porque tem menos vítimas. Tem menos vítimas. Jardingá também tem menos vítimas do que as outras cidades. Mas o maior número de ocorrência hoje é onde? É aqui. Mas, aí, olha que interessante. É porque depende um pouco da validade da medida protetiva. As medidas de Lusiânia, diferente do ocidental, elas têm uma validade mais elástica. Então, são medidas lá que o juiz determina o afastamento da agressor por 2 anos e meio. Já a cidade oriental decreta por 6 meses e pronto. Se for o caso, renova, se for preciso. Então, acaba que Lusiânia tem muito mais medidas. Não que tenha um volume muito maior de vítimas, sabe? Mas lá a gente tem quase 3.000 vítimas para cuidar em Lusiânia. Já a cidade oriental, por exemplo, deve ter uns 200, Jardingá 100 e poucas, a gente tem lá no controle, em vigor, né? Tem as egressas também, que a gente já cuidou e vê quando a gente visita também. Cristalina tem menos de 100, umas 80 e poucas. Novo Gama deve ter 150 a 200, mais ou menos. Eu tenho que conferir, mas é por aí. Rapaz, você sabe tudo de cor, cara. Eu acompanho de perto todas as unidades. Né? Todas as unidades, faz questão. É o pai da criança. Então, o Zé Alves, só um abraço aqui para o Zé Alves, está dizendo: Tenente Gustavo, muito obrigado pelo trabalho ao nosso povo e ao nosso país. Zé Alves é o nosso... Obrigado, Zé Alves. Obrigado, Zé. Do Tenente. O Oziel disse assim: existe algum programa ou grupo reflexivo para os autores da violência doméstica? Olha que pergunta maravilhosa. O Oziel está perguntando aqui. Esse Oziel. A Val está dizendo assim: parabéns, Tenente Gustavo, ótima explicação, sucesso com esse projeto. E o Oziel continua asseverando: merece ser promovido, né? Tá certo. Então, nós falávamos de etapas de enfrentamento. Sim. Essa etapa que eu passei para o senhor de maneira bem resumida é a etapa do afastamento do agressor. Primeira prevenção, recapitulando. Que a prevenção, a gente, no segundo momento, a gente fala como, mas nós começamos pelo afastamento do agressor. Afastamento do agressor. Que é a necessidade primária. Essa pergunta do Oziel eu vou responder daqui a pouco na 4ª etapa, tá? Na 5ª etapa, aliás. Então, na próxima etapa é o seguinte: vamos pensar concretamente como as coisas são. Certo. Se eu pego uma mulher que depende economicamente do marido, por qualquer motivo eu separo eles dois, ou porque ele foi preso, ou porque ela resolveu sair de casa para não apanhar mais, por qualquer motivo, se eu separo a vítima do agressor, e essa vítima tem dependência econômica dele, poucas horas depois da separação, a criancinha chora querendo leite, sim, e a mãe se vê pressionada a voltar para o agressor, para alimentar a criança, para se alimentar. Então, isso é uma constatação. Sim, sim. Constatação. Nas primeiras horas da separação, eu preciso acolher essa mulher. Uma coisa chamada segurança alimentar. Sim. Sabe por quê? Vamos ser bem pragmáticos. As prefeituras trabalham bem aqui na região. Não tem uma queixa contra nenhuma delas. Por exemplo, Novo Gama, a Secretaria da Mulher de Novo Gama é maravilhosa. Cidade Ocidental trabalha muito bem. Em Lusiânia, a Juliana é top. Lá em Cristalinas não tem especificamente uma Secretaria de Mulher, mas tem uma Procuradoria da Mulher que trabalha muito bem. Então, o pessoal veste a camisa mesmo. Mas o que ocorre? Por exemplo, o programa Bolsa Família. Bolsa Família funciona mais ou menos assim, tem uma cota. O Valparaíso, vamos imaginar que o Valparaíso tem 5.000 cotas de Bolsa Família. Eu não sei exatamente quanto, tá? Hipoteticamente. Hipoteticamente, 5.000 cotas. Para eu incluir uma pessoa no Bolsa Família, eu tenho que tirar alguém que está lá dentro primeiro. Sim. Porque as cotas costumam estar preenchidas. Para eu tirar alguém que está lá dentro, tem uma fila de espera. Quem chegou primeiro vai primeiro. Quem é mais pobre recebe primeiro. Às vezes aquela mulher que está separando agora, ela tinha uma vida abastada com o marido. Ela não tem... Não está... Sabe, daqui que essa mulher consegue ser acolhida pelo programa de proteção social, seja do governo federal, do município, qualquer que seja, tem uma burocracia, tem um tempo. Sim. No mínimo, que eu estou chutando, mas se for muito rápido mesmo, é 3 meses.
Meu Deus. Assim, eu tô chutando por alto aqui. Se tiver alguém dessa secretaria, se puder nos dar uma ajuda aí, não tivesse. A Val é da promoção social. Me ajuda aí, Val. Quanto tempo a gente. Se uma mulher for agredida neste minuto e sair de casa agora, só com a roupa do corpo, quanto tempo eu preciso, em média, para incluir ela no Bolsa Família? Eu acredito que é no mínimo, sei lá, talvez um pouco de sorte, 30 dias, mas não é imediatamente. Sim, então, sim. o que eu preciso? Nessas primeiras horas e nesses primeiros dias, eu preciso ter um acervo de alimentos à disposição dela. Sim. O ideal é que esse acervo de alimentos seja com a PM mesmo. Esse é emergencial. Por quê? É a gente que prende o camarada no flagrante delito. Nós fazemos a visita cotidiana na casa dela. Não é visita agendada, tem as agendadas, mas a gente faz a visita cotidiana. Então, a gente consegue, com esses alimentos, a gente consegue dar uma cobertura até aquela mínima, né? Até para a gente poder dar uma segurança alimentar, até que o município acolha essa mulher. A patrulha da PM faz isso. Então a gente vai lá, a viatura do bairro, prende flagrante o agressor, já entrega a cesta básica se for preciso, se a gente também tiver, né? Toda hora que a gente tem. Nem sempre, né? Nem sempre a gente tem. Então a gente entrega a cesta básica se for preciso ali e tal. Quando é na segunda-feira, no dia útil, a patrulha da PM vai acolher essa mulher e aí leva ela para a Secretaria de Assistência Social, para o CEAM, e dali a prefeitura assume. Toma de conta. E toma de conta, acha uma bronca, né? Mas a gente tem que ter esse acervo alimentar. Aí vamos para a segunda etapa, a segurança alimentar. Como é que a gente resolveu essa questão? Está tentando resolver a segurança alimentar. Primeiro, em Cidade Ocidental, em Valparaíso e nos próximos dias em Novo Gama, a gente, na Cidade Ocidental e Valparaíso já está consolidado. Novo Gama deve iniciar em breve. A gente já tem um acordo já com o Ministério Público, eu preciso responder um ofício deles lá. Certo. Nós conseguimos o seguinte: aqueles delinquentes que cumprem pena alternativa de pagar multa de cesta básica, eles entregam a cesta básica, os alimentos, para o quartel. E aí esses alimentos ficam no acervo do batalhão e a gente entrega para as vítimas. Certo. Daí é zero exploração política disso. Eu nunca entreguei uma. Certo. Eu acompanhei a polícia municipal lá de cidade, a guarda municipal de Cidade Ocidental um dia desse, mas só acompanhei eles que entregaram. Não permitimos que um policial centralize isso de jeito nenhum. Cara, é a viatura do bairro que entrega. Então hoje é a viatura do bairro João, depois é o Antônio, eles que entregam. Então, mas a gente tem um acervo ali. E em Cidade Ocidental o acervo é bom, tá mais consolidado. Valparaíso a gente recebe, mas não recebe tanto assim. E o Novo Gama, a promessa de a gente receber esse acervo de alimentos também muito em breve. É preferível para a gente, na polícia, ter, por exemplo, 2 ou 3 ou 4 cestas básicas por semana do que receber 200 cestas básicas. No ano passado, dezembro, nós recebemos para Lusiânia e Jardingá centenas de cestas básicas para a gente distribuir para as vítimas. Assim, foi bom, bacana, bonito, dá uma mensagem boa, porque a vítima ela gera uma relação de confiança com a polícia. Lembra que eu falei que a gente precisa da confiança? Mas o que eu preciso mesmo assim, é pingado sempre. Sim. Porque as intercorrências vão acontecendo e a gente é bom que tenha. A demanda é grande, né? Lá na Cidade Ocidental a coisa está tão evoluída que a jurisdição, o juiz, o promotor, diz assim para o autuado: assim, olha, sua multa é de R$1.000. Vá até o quartel da PM que eles vão dizer o que você tem que comprar. Aí a pessoa chega lá no quartel e fala assim: olha, eu tenho que pagar uma transação aqui de R$1.000. O que vocês estão precisando? Aí eu olho no acervo, a gente está precisando hoje de leite em pó. Hoje a gente está precisando de fralda, cesta básica. A gente diz para o que precisa comprar e aí a gente mantém um acervo equilibrado. Certo. Então o Ocidental é modelo para tudo. Parabéns, né, Ocidental. Valparaíso a gente tem um acervo bom, a Sargento Ana lá, ela é maravilhosa, tem uma organização muito boa disso. Lusiânia, eu já tive até uma conversa com a juíza responsável, ela se comprometeu a uma certa época, mas eu sei que está tendo uma dificuldade lá em relação às transações. E lá tem uma demanda dos orfanatos, dos asilos. A gente ainda não conseguiu trazer de maneira fixa para a gente uma parte das transações, sabe? Então, Lusiânia, nós não temos ainda essa disposição. Trabalhando. Então nós estamos trabalhando. Novo Gama deve começar nos próximos dias também, com a graça de Deus. Segurança alimentar, então, é a terceira linha. Certo. Então, prevenção, afastamento do agressor e segurança alimentar, né? Que é promovida emergencialmente, o ideal que seja promovida emergencialmente, já pela polícia ali na hora da ocorrência, mas depois o município tem que assumir isso e dar conta dessa mulher. O governo do estado de Goiás lançou um programa de uma bolsa para essas mulheres que têm medida protetiva. Outro dia nós fizemos um levantamento amplo de quais são as mulheres com medida protetiva na região, mandamos para o governo do estado. Eu não sei qual que é o andamento disso, não é da minha alçada, mas eu acredito que nos próximos dias deve ter alguma coisa nesse sentido, eu acho positivo. Certo. Terceira etapa, pastor, eu chamo de fortalecimento da vítima. Eu preciso, olhando friamente para a situação, eu preciso analisar, eu preciso criar condições para que a vítima não volte com seus próprios pés para o agressor. Não é? Então,
Como é que isso acontece? Muitas dessas vítimas têm realmente uma dependência alimentar. Mas nós já resolvemos, em tese, na etapa anterior. Certo. A próxima dependência, a que é mais cruel, talvez, a mais severa, não é nem alimentar, que alimenta a pessoa se vira, mas a dependência emocional é muito forte. Então, você vê mulheres que sofreram por anos, aí às vezes ela tem um momento ali, uma agressão mais violenta, ela sai de casa, mas daqui a pouco ela mesma, a família acolhe, dá casa para ela morar, põe num canto, ajuda, daqui a pouco ela calça chinelinho e volta pro camarada. Isso é uma dependência emocional que precisa ser tratada. Não é da noite pro dia, gente. Leva meses, anos para a pessoa tomar consciência e conseguir se libertar. Então, é até um apelo que eu faço para a população, é péssima a atitude do familiar que diz o seguinte, ó, estou te ajudando dessa vez, se você voltar para o agressor, não fale mais comigo. Pois é. Quando você toma uma atitude, quando você dá um ultimato na vítima, ela, de qualquer maneira, ela vai voltar igual o dependente químico. Cedo ou tarde, ela dá uma recaída. Até ela se libertar completamente daquele agressor, é um processo que leva anos, então. Você não pode, a família que faz isso, o amigo que faz isso... Pode emparedar a vítima, né? Quando você dá esse ultimato, e se a pessoa, assim que a pessoa tem a recaída, ela volta a ser violentada, volta a ser agredida, e aí ela já não te compartilha mais os problemas dela. Ela não te pede ajuda, ela não relata, e ela está mais ainda suscetível e vulnerável ao agressor. Então, nessa próxima etapa, que seria a quarta, fortalecimento da vítima, ela é baseado em algumas intervenções que nós fazemos. O CEAM e a Secretaria da Mulher, a Procuradoria da Mulher, eles têm uma estrutura para atender as vítimas, muito boa. Mas só que a PM também tem agora. E nós fixamos uma parceria com as faculdades da região no seguinte sentido. A faculdade Unidesc, que foi a nossa primeira parceria, ela oferece atendimento jurídico, advogados, lá na cidade ocidental para atender nossas vítimas. Na verdade, são os estudantes de direito, claro que são monitorados pelo advogado. Eles atendem as vítimas e aí fazem as petições. Ação de alimentos, guarda de filhos, divórcio. É o centro de prática de jurídica. Exatamente. Né? Só que então o núcleo de prática jurídica dessa faculdade, e da outra que já vou falar, ele disponibiliza uma pauta para as nossas mulheres dentro do quartel. Lá no quartel de Cidade Ocidental, no quartel de Valparaíso, no quartel de Novo Gama, a faculdade de Anhanguera disponibiliza para a gente estudantes de psicologia monitorados por psicólogos formados, né, e alguns até com mestrado, doutorado na área, e esses psicólogos oferecem um tratamento psicológico para a vítima. Legal. Perceba uma coisa, muitas vezes o órgão municipal oferece para a vítima uma orientação jurídica. Orientação jurídica é quando a pessoa procura um advogado, o advogado explica o problema para ele. Ó, você precisa entrar com ação de alimentos e tal, mas não peticiona. Então acaba que vão resolvendo o problema da vítima, gera mais aborrecimento às vezes, porque você foi lá, essas pessoas são pessoas muito simples, né? Ainda se expôs ainda. Já o psicólogo, muitas vezes, depende muito da estrutura e do município e da vítima, mas acontecia muito, às vezes, de a vítima procurar um local de atendimento, ela receber ali 2, 3 sessões do psicólogo e ser encaminhado para o CAPS, né? Que é onde atende, os profissionais atendem. Mas ali, o que nós conseguimos auxiliar os municípios? Por meio dessas parcerias, nós temos no quartel o atendimento jurídico com peticionamento. Esse é o primeiro ponto. Em relação aos psicólogos nessas 3 cidades, a Faculdade de Anhanguera oferece um tratamento de médio e longo prazo, o tempo que for necessário. Então tem vítimas lá que, se não me engano, estão sendo na cidade do tal, há 1 ano e meio recebendo sessão toda, só tem aquele intervalozinho nas férias, né, escolares, mas ela é acompanhada há muito tempo, são acompanhadas há muito tempo, nessas 3 cidades. Recentemente, em janeiro, nós começamos o atendimento psicológico em Lusiânia e Jardingá. Mas aí já foi pela outra faculdade, foi pela faculdade Unidesc. Então, os estudantes de psicologia da Unidesc atendem Lusiânia e Jardingá. E a partir de quinta-feira agora, depois de amanhã, nós vamos iniciar o atendimento jurídico em Lusiânia também, para as vítimas do Jardingá e para as vítimas de Lusiânia. Quem vai oferecer o patrocínio do advogado é a Faculdade Pitágoras, lá dentro do quartel da PM. Então, se você é vítima de violência doméstica, tem uma medida protetiva ou um boletim de ocorrência registrado, é só procurar o quartel. Atendimento psicológico você tem em todos. O atendimento jurídico você tem em Cidade Ocidental, em Lusiânia e Jardingá. As vítimas de Jardingá são atendidas pelo advogado no quartel de Lusiânia, porque lá o prédio do Jardingá está em reforma, mas o atendimento psicológico ele é oferecido no quartel do Jardingá. No próprio quartel, né? No quartel de Jardingá. Então, isso aí, essas são etapas do fortalecimento da vítima. Eu gostaria por exemplo, ali, a gente faz mais do ponto de vista, uma intervenção mais baseada
na amizade pessoal, a gente às vezes vai no comerciante, tenta conseguir um emprego para a mulher, mas ainda não é uma política pública. Ainda não né? tem um... O ideal seria, nessa fase do fortalecimento da vítima, a gente ter outras ferramentas. O CEAN de Lusiânia, por exemplo, de Lusiânia, Juliana, ela conseguiu uma parceria lá com o Judiciário e o... Como chama aquele núcleo dos motoristas, que tem lá no Jardingá, Núcleo dos motoristas. Como é que... Senat conseguiu um curso de capacitação lá para as vítimas. Então, está nessa etapa do fortalecimento. Alguém perguntou... não, ainda não chegou na etapa. Então, o fortalecimento envolve isso. Primeiro, atendimento. Primeiro, a segurança alimentar. Estou falando nessa etapa do fortalecimento. Tem que ter a segurança alimentar, porque com fome ninguém faz nada. Segundo, essa mulher tem que ser tratada psicologicamente. Ela precisa se reconhecer como vítima e ela precisa aprender... Ela precisa ter condições de não procurar o agressor com as próprias pernas. Sim. Às vezes o agressor não faz nada para voltar. Só fica na dele. Ele sabe que ela vai voltar. Ela vai. O processo de dependência é muito forte. Então ela precisa ser tratada por psicólogos que saibam o que estão fazendo. E o apoio de um advogado, ação de alimentos, principalmente, mas também guarda de filhos, regularizar isso, tudo isso é muito importante. Na próxima etapa, a gente já volta os olhos para o agressor. Aí nós temos duas necessidades básicas aqui. A primeira é a aplicação da lei para o agressor. Certo. Lembra quando a gente fez na etapa número 2 a fiscalização da medida para ver se ele está cumprindo ou não? Pois é, a partir dessa fiscalização a gente consegue viabilizar a punição dele. Porque se ele descumpriu a medida, ele tem que ser punido. E aí a gente fiscaliza para justamente ele ser punido ali, punido entre aspas, né? A aplicação da lei pelo juiz. Então a sanção penal do agressor eu acho essencial. Porque tem um caráter pedagógico e inibitório. Então, assim, é para que ele não cometa mais aquilo, enfim, e mude de vida, né? E para que outras pessoas também, vendo ele ser punido, sigam o exemplo e não fazer. E nós temos uma outra etapa interessante, que é o tratamento do agressor. Que foi a pergunta. Foi a pergunta do colega ali. O tratamento do agressor, nós temos dois tipos. A medida protetiva, ela é uma ordem judicial, que estabelece obrigações, por exemplo, não se aproxime da vítima mais do que 200 metros, não liga para a vítima, não mantém contato com ela, nem com tais e quais pessoas. Uma das obrigações que podem ser impostas na medida é a obrigação do agressor frequentar um tratamento ou um grupo reflexivo. Na cidade ocidental, esse tratamento é oferecido em parceria pela Faculdade de Anguera e a Polícia Militar. Então, esse que é obrigatório, que vem na medida protetiva. Então, que já vem na Maria da Penha. Esse aí, lá na cidade ocidental, nós temos um curso de 9 horas, 3 encontros de 3 horas, sempre na sexta-feira à noite, já pro cara não... Já tudo pensado, né? Foi de propósito que eu coloquei. Uma provinha escrita no final, mas é uma intervenção feita por psicólogos que vão ensinar para os agressores ou supostos agressores o seguinte: controle de impulsos de raiva, reconhecimento da violência doméstica. Muitos declaram, rapaz, eu nem sabia que isso era violência doméstica. Então, assim, principalmente esses dois pontos: controle dos impulsos de raiva, identificação da violência doméstica e seus aspectos. Muitas vezes eu faço uma intervenção também de caráter mais policial, mais jurídica, né, para eles entenderem ali o que está acontecendo com eles juridicamente, quais seriam as consequências, mas é baseado nisso. São 3 encontros de 3 horas, mas esse atendimento ali, na verdade, é um curso obrigatório que está na medida protetiva. E já tá nas outras cidades, por exemplo, Lusiana tem um grupo reflexivo que é da Secretaria de Segurança Pública, do município, se não me engano. Nas outras cidades tem pelo município. Ocidental, a gente conseguiu, a gente tem esse curso oferecido pela PM com a faculdade. Mas aí, todas as unidades nossas que têm o atendimento psicológico, existe a janela para o atendimento do agressor, se ele quiser. Aí, no caso, nós não podemos obrigar. Essa que vem na medida protetiva, ele é obrigado. Agora... Mas encerrou ela, pagou a etapa dele, ele está livre, né? Mas aqueles que procuram ajuda, a gente atende. Até hoje só teve um que se interessou, acho que foi justamente a cidade ocidental. Essa pessoa ir lá procurar, os outros acham que não cumpriu a parte dele e foram embora. Então é muito interessante esse processo. Então a gente pode dividir em 5 etapas, olha só. Primeiro, prevenção. Que nós já vamos falar dela, que acho que vai dar tempo. Segundo, afastamento do agressor. Terceiro, segurança alimentar, comida no bucho. Quarto, né? Fortalecimento da vítima por meio de inserção dela no mercado de trabalho, inserção dela na sociedade, inserção dela no tratamento psicológico, segurança, enfim, jurídica, né, atendimento jurídico. E aí eu já puxo um gancho importante sobre a inserção dela no mercado de trabalho.
e na sociedade. Lembra que nós falamos daquela estatística de que 60% das vítimas e tal eram evangélicas, e mais 40% estavam ali? Olha que situação, olha que interessante que eu vou te falar aqui. Mulheres que têm uma colocação social, elas estão mais protegidas. Se uma mulher que tem uma função na igreja, ela é obreira na igreja, ela está mais protegida. Uma mulher que é gerente de um banco, ou é uma faxineira, ou ela trabalha na copa de um supermercado, essas mulheres estão mais protegidas. As mais vulneráveis são aquelas que ficam isoladas. É uma tendência do agressor isolar a vítima. Então você vai ver sempre no agressor a seguinte atitude. Olha, não fala com aquele irmão seu que eu não gosto dele. Não fala com aquela prima que eu não gosto dele. Aos poucos, ao longo dos anos, ele isola a mulher para ficar sozinha. Aquelas meninas que vêm, então, de, sei lá de Minas Gerais, ou vêm de outros estados, lá do Maranhão, vem sozinha para casar aqui, para acompanhar o agressor, elas comem na tapa. Porque chega aqui, os amigos dela são os amigos do agressor. A família dela é a família do agressor. Essas mulheres são as que mais sofrem, são as que ficam mais isoladas. Aquelas que têm uma vida social ativa são mais protegidas, mas tem um detalhe. Quanto mais abastada, mais rica, mais bem-sucedida a mulher, maior a vergonha que ela tem de pedir ajuda. Meu Deus! Tem isso também. Então, às vezes, uma mulher que sofre, ela sofre bastante, mas, assim, de qualquer maneira, aquelas que estão mais isoladas sofrem mais. No meu ponto de vista, elas têm mais dificuldade. Mas, assim, quem é pobre já fala um barraco, tá todo, né? Mas a pessoa que é uma pessoa pública, por exemplo, a esposa de uma autoridade, ou às vezes, né, uma autoridade eclesiástica, uma pessoa assim... Uma pessoa pública, ela sofre mais. A gente teve um caso de uma diretora de colégio lá em... Ela fala abertamente. Então, diretora de colégio? Sofreu por muitos anos. Você vê uma pessoa pública, tinha vergonha, talvez, né, de tomar uma atitude mais drástica por conta disso. Então, pastor, nós temos essas etapas todas aí. Dá tempo de a gente falar um pouquinho de prevenção? Eu tenho aqui um comentário aqui da Dayana Angélica. Qual o recado, conselho que o senhor daria para essas vítimas? Produção! Recado para a água aqui, o nosso convidado aqui. Abastece. Qual o recado ou conselho que o senhor daria para essas vítimas que sofrem dessa dependência emocional? Como se livrar, abre aspas, desses canalhas? É a pergunta da Dayana. Dayana, obrigado pela participação, viu? O Ícaro, ele está dizendo assim, Tenente Gustavo, excelente profissional da segurança pública na região do entorno. Abraço, meu amigo Ícaro Poiato, da agência Vicari, né? O Ícaro, né? Tenente Gustavo é referência no combate à violência doméstica contra a mulher no entorno sul. Amplo conhecimento, tenho certeza que a PMGO se orgulha de profissionais como o senhor, escreveu Osiel. A Rosilda de Sá. Obrigado, autoridade, por estar na defesa da causa. Um abraço. Olha, muitos elogios. Danilo Cruz, acabou de entrar aí o Danilo. Grande Tenente Gustavo, altamente capacitado, inteligentíssimo, e representa muito bem a Polícia Militar do Estado de Goiás. Olha... Tem muito exagero nisso aí. A sua plateia hoje aí dá presente. Parabéns. Na verdade, não sou mais que um caipira que vê as coisas de maneira muito prática. Graças a Deus tem funcionado. Olha, sobre a pergunta da Dayana. Hoje, antes de vir para cá, recebi um chamado de um menino que foi genro, né? Tem isso na minha vida. Seu genro? Rapaz. Mas o senhor tem cara de menina já casada, rapaz? Mas eu vou te falar. Você tem quantos filhos? Eu tenho uma moça de 18 e uma de 10. Como é o nome delas? Ana Luísa e Camila. Deus abençoe, parabéns. Parabéns pelo pai de vocês. Obrigado. Então, eu recebi uma mensagem do menino dizendo o seguinte, olha, senhorinha aqui, agredida todos os dias e tal, me passou o endereço, o nome, e eu conversei com a equipe da Patrulha da Penha, a subtenente de Souza, Arali de Souza. Ela é uma lenda, é conhecida inclusive como a loira do GPT da época antiga, né? Hoje ela é responsável pela Patrulha da Penha. Eu acredito que seja a Patrulheira Maria da Penha com mais experiência em atividade hoje, porque ela lida com isso há tantos anos. Eu acho que do Estado talvez seja que tenha mais experiência com violência doméstica, ela é responsável por Lusiane. Certo. A parte de Lusiane mesmo, não do Distrito de Jardingá, né? Do Parque Alvorada para lá. Então eu passei para ela ali, dá uma olhada nesse caso aqui para mim, minha irmã. E ela falou assim, não, essa mulher ela teve medida, mas ela foi na delegacia, retirou medida e tal, e tá com o agressor. Olha que interessante, essa mulher, analisando assim bem por alto, certo, ela tem, ou deve ter em tese, uma dependência emocional muito forte com o agressor.
o agressor preso, ela vai lá e retira a medida e volta para ele. A dependência emocional que a Dayana mencionou aqui. Falou aí, Então, como é que você lida com isso? Só tem um caminho, meu irmão. Assim, falando cientificamente, sem os nossos dogmas da igreja, né? Sem a nossa fé, porque não é todo disso, é tratamento psicológico de médio e longo prazo. A gente precisa penetrar a casa dessa mulher e levar ela para o psicólogo. O que eu falo, eu aconselho as pessoas a fazer o seguinte: às vezes você chega numa mulher como essa, ela não se reconhece como dependente, ela não se reconhece como vítima. Então, o ideal é você pegar uma pessoa como essa, é a sua irmã. Vamos imaginar que é a irmã da Dayana está sofrendo um processo desse. Dayana, você vai à sua irmã e fala assim, ou da sua tia, sua amiga, fala assim: olha, Joana, irmã do céu, tô numa aflição tão grande, me acompanha ali, eu preciso ir no psicólogo, mas eu tô com vergonha, me leva lá, vamos junto comigo. Você tem que ir tirando ela e levar ela para o psicólogo, não tem atalho. Porque enquanto ela estiver caminhando com os próprios pés para o lado do agressor, é muito complicado a gente fazer uma intervenção mais efetiva. Então, nesse caso, a não ser uma situação emergencial, que está agredindo fisicamente ou matando, aí a gente vai lá com a polícia, prende, faz papel de lei. Mas mesmo assim, às vezes ela volta para o agressor. Então, o que é preciso fazer? Se você tem um familiar que vive, uma mulher aí na sua família, um amigo, uma pessoa querida, que vive, é refém da violência, refém de si mesma, daquela violência doméstica, ela mesma procura o agressor, primeiro, não recrimina ela. Esse é um processo de doença mental, de dependência, que é equivalente a uma doença. Então não recrimina, não dá ultimato. Se você ama essa pessoa, se quer auxiliar ela, então você abraça ela e diz: olha, minha irmã, eu estou com você, aconteça o que acontecer, para tudo que você precisar. Inclusive, diz a ela: olha, eu sabia que você ia voltar para ele, porque isso é normal, isso acontece, mas mesmo assim, eu estou aqui, quantas vezes você precisar de apoio, conte comigo. Diga isso para sua amiga, para sua irmã. E se for possível, tenta apresentar ela para o psicólogo, sem fazer julgamentos. Ah, você ama isso, você é aquilo. Também tenta não fazer julgamento, leva ela, tenta encaminhar ela para o psicólogo. Você tem esse atendimento de graça em todos os quartéis da região. Onde não tem quartel plano da PM, você pode ir diretamente numa faculdade, você consegue, ou no CEAM, na prefeitura, nos órgãos do município. Tenta encaminhar ela para o tratamento psicológico. É o melhor caminho, porque a partir de quando ela se reconhecer como vítima e se empoderar o suficiente para achar que consegue se virar sozinho, que é outro ponto, viu? Às vezes a pessoa não se reconhece como vítima e está lá sofrendo. Às vezes ela se reconhece, sabe que é vítima, mas não se sente fortalecida o suficiente para tomar uma atitude. Então tudo isso você corrige com um acompanhamento psicológico. Tá? A violência doméstica, a moral principalmente, ela destrói a autoestima da mulher e a confiança dela. Ela, às vezes ela não consegue, ela não acredita que tem condições de viver sozinha. Entendeu? Acha que é dependente total. Ela acha que se ela não tiver com aquela pessoa... Ela não vive. Eu vi uma análise de uma colega da faculdade, uma estudante de psicologia lá da faculdade da Unidesc, que ela me falou, eu estava contando o caso de uma das nossas vítimas para ela, e eu falei assim: olha, essa vítima, ela pensa que o agressor dela, ele tem superpoderes, porque ela acha que ele vai influenciar a polícia, vai me influenciar porque eu vou acobertar ele. Ela acha que o juiz vai julgar ele de maneira branda porque ele é influente. Ela acha que ele consegue influenciar todo mundo. Aí eu falei com a psicóloga, ela pensa que ele tem superpoderes. Aí, ele é onipresente. Aí ela pegou e falou assim: é porque ele tem superpoderes sobre ela. Olha que percepção maravilhosa, né? Então, eu até quero lembrar quem foi que me falou isso, que me deu um branco. Eu não lembro, foi uma das meninas lá da psicologia. E é um fato. Então, a vítima que está sob dependência psicológica, ela olha para o agressor como uma criança olha para um gigante. Ela enxerga ele muito mais do que ele realmente é. E aí, para tirar ela desse negócio, só mesmo um acompanhamento ajuda psicológica. E a gente sabe que na igreja a gente tem as intervenções cristãs, né? Mas, assim, para o público em geral, é apoio psicológico, sem dúvida. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso patrocinador, gente, Gente, o programa foi embora, inclusive nós já passamos do horário, né? Eu tenho que trazer o coronel aqui de novo. Ó, coronel. Tem que trazer o tenente aqui de novo, né? Um abraço pro meu amigo João Paulo, da Único Certificado Digital, nosso patrocinador oficial. Railan Telecom, a melhor internet da cidade. Meu amigo Anderson Soares da Cival e a Celebre Kids, minha amiga Tereza Castros. Gente, o horário foi embora, mas ainda tem participação aqui ao vivo, aqui, ó, Maria de Lourdes. Tenente,
A medida protetiva, ela pode ser retirada a qualquer momento, enquanto a Lei Maria da Penha não pode ser retirada? É assim? Pergunta ela. O Osiel, é crucial que continuemos a enfatizar e combater veementemente a violência doméstica contra as mulheres. Juntos devemos criar uma sociedade onde todas as mulheres se sintam seguras, respeitadas, capacitadas, sem medo. Amém. Rapaz, o Osiel aqui meteu bronca. Danilo, obrigado, Danilo, obrigado, gente. O programa foi embora, mas ainda dá tempo para responder essa pergunta, tá? Pode ser retirada a qualquer momento a medida protetiva? Me dá 3 minutos para fazer 2 intervenções. Essa O programa é seu. É sobre retirar a medida. Acontece o seguinte: para alguns crimes, precisa que a vítima ela manifeste o interesse de o camarada ser processado. Vou dizer quais são: ameaça, dano ao patrimônio. A vítima tem que declarar: eu quero que ele seja processado. Certo. Depois que a vítima faz essa manifestação, sendo ela vítima de violência doméstica, para ela retirar essa manifestação, essa autorização, que a gente chama, na legislação chama de representação do ofendido. É preciso uma audiência com o juiz e tal. E depois que o juiz recebe a denúncia, depois que inicia a fase judicial, ela não retira mais. Agora, independente, para os outros crimes mais graves, como é o roubo, o assassinato, tentativa de assassinato, ela não tem vontade da vítima. Ela aconteceu o crime e o cidadão vai ser processado. Só que uma coisa é o processo criminal ocorrer. Outra coisa são as medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas de urgência são proteções no curso do processo. Então, assim, durante o processo, você não pode aproximar da vítima. Certo. É uma proteção que tem no processo. Ela pode retirar isso. Ela pode. Ela tem direito de ir até o judiciário e revogar essas medidas. Às vezes ela foi agredida fisicamente, o cidadão vai responder o processo, deve ser condenado no final pela agressão, mas ela mesmo assim quer morar com ele. Então, se ela quer morar com ele, ela pode ir até a justiça e falar assim: olha, eu não quero a medida protetiva. Agora, sobre retirar a medida protetiva é uma coisa, retirar o processo é outra, são etapas diferentes. E ela pode, inclusive, dispensar a presença da polícia. Falar assim: eu quero a medida protetiva, mas eu não quero que a polícia me visite. Ela pode abrir mão de tudo, né? Sim. E aí tem um outro detalhe importante. Para injúria, calúnia e difamação, os crimes de xingamento, ou às vezes falar mal dela nas redes sociais, ofensas, sei lá, falar mal dela para um grupo de pessoas. Sim. Esses crimes chamados crimes contra a honra, é mais complicado, porque ela precisa ter um advogado que entra com ação criminal por ela, uma queixa-crime. Esse advogado nós temos em Lusiânia e Cidade Ocidental, tá? Então, se a mulher foi injuriada, que é o xingamento, caluniada ou difamada, a gente consegue um advogado para auxiliar ela. Pastor, eu queria falar um pouquinho só sobre a prevenção. Por favor, não. 2 minutos. O patrocinador único, certificado digital, prepara aí o jabá aí para a continuação aqui do programa, tá? Mas é rápido, olha só. Nós falamos sobre as outras etapas de enfrentamento, mas nós não falamos sobre a prevenção. Prevenção, ela é possível, sim. Mas ela é possível e ela é eficiente quando você tem o olhar na causa do problema. Eu vejo gente falar: vamos prevenir a violência doméstica, vamos combater o machismo, vamos botar a menina para brincar de boneca e usar roupa rosa. Isso é uma besteira. Por que é besteira? Se isso fosse o fator determinante para a agressão, nós não teríamos mulheres que agridem crianças, mulheres que agridem idosos, casais homossexuais que agridem entre si. Então, o fator determinante, a gente identifica ele como determinante a partir do momento que você, retirando ele daquela relação, o anexo de causa desaparece. Cessa. Né? Então, se eu retirar eu vou soltar esse copo. Se eu soltar esse copo, ele bate no chão. Natural. Quer dizer, se eu não soltar o copo, ele não bate no chão. Certo. Então, para eu identificar a causa real, eu preciso estabelecer exatamente como as coisas acontecem. Como é que eu defendo uma prevenção? Primeiro, plagiando aqui a GCM Neres, Tina Neres, lá de Cidade Ocidental, ela fala o seguinte: a mãe, que é justamente a mulher, que muitas vezes é a vítima, ela tem que ensinar os filhos dela a fazer isso. Na nossa geração, ali na geração do Sr. Lobo, tinha aquela história: em mulher não se bate nem com a faca. Nós somos desse tempo. Que dia que na minha escola um menino ia agredir uma mulher? Eu vejo isso muito presente a gente chamava de covarde a pessoa que tinha essa atitude, né? E hoje eles chamam de machista, mas eu chamo de covarde. Essa é uma primeira medida: ensinar os meninos a não agredir as mulheres, ter respeito, né? Mas do ponto de vista concreto, intervenção assim, concreta, eu defendo uma prática que nós desenvolvemos no Ocidental. Em parceria com a faculdade em Anhanguera, nós fomos até algumas escolas e as psicólogas passaram algumas intervenções para as meninas. Primeira intervenção:
como a menina pode identificar no relacionamento, já no começo do relacionamento, sinais que o cidadão é um agressor. Sim. Então você imagina, se uma menina tem ali 12, 13 anos, tá querendo namorar, né? Na idade inadequada, mas assim, acontece. Acontece, é a prática, a gente tem que lidar com coisas que acontecem. Aí ela tá namorando com o rapaz, tá conhecendo um rapaz. Gente, essa menina, se ela tiver inteligência de identificar nele sinais de que ele vai ser um agressor, antes de ter um relacionamento mais envolvido, antes de se engravidar, antes de casar, ela vai evitar tanto problema, né? Então eu acho importante a gente ensinar as meninas a identificarem o agressor. Inclusive com coisas muito óbvias. Olha, se a pessoa, por exemplo, a pessoa agride a própria mãe, fala mal, xinga a mãe, pensa comigo. A mulher carregou ele no ventre 9 vezes. Deu a vida. Amamentou no seio, limpou a bunda dele, alimentou, fez de tudo pra esse menino. Aí chegou ali nos 23, 24 anos, o camarada tem coragem de gritar com a mãe. Se ele faz isso com uma pessoa que ele deveria ter a maior gratidão da face da terra, você acha que você, que está conhecendo ele agora, o cara fala mal da própria mãe, grita com a própria mãe, isso vale para a mulher também, viu? Anota Pro aí. homem em relação à mulher. A pessoa que maltrata o pai e a mãe, tô falando nem de agredir, mas maltrata o pai e a mãe, você acha que vai tratar você bem? Verdade. Boa. Começa por aí. Boa, boa. Segundo, o camarada... Anota aí, gente, anota aí, ó. Segundo, se você vai se relacionar com uma pessoa, uma vez uma irmã do Cleves, meu amigo, a de Luziano, perguntou o seguinte, olha, não, foi ela não, foi outra pessoa, mas o fato que a pessoa, uma mocinha foi até mim e perguntou o seguinte, olha, Gustavo, é o seguinte, eu tô conhecendo esse rapaz aqui, mas assim, eu ouvi umas histórias dele, fiquei um pouco incomodado, o que você acha? Aí eu falei, não, deixa eu ver aqui, me dá o nome, consultei, não conhece. Ele tinha 2 passagens por violência doméstica, tinha agredido 2 mulheres em Águas Lindas, e tava namorando com ela. Aí eu falei, o que você acha disso aí? Eu falei assim, não, vai lá, casa com ele. Que eu vou lá no seu velório, lá, leva uma coroa de flores. Minha senhora, ele já agrediu 2. É verdade. Uma delas, ele espancou copiosamente. Meu Deus. Aí eu falei assim, você acha que ele vai te trazer? Deixa de ser burra. Deixa de ser estúpida. A gente tem que olhar as coisas como elas são. A verdade como ela é, né? Se o negócio tem rabo de gato, pelo de gato, bigode de gato, mia igual gato. Não tem como não ser gato. Pode até ser uma onça, mas eu vou tratar como gato. Se eu tratar ele como peixe e jogar na água, ele vai morrer. Então, vamos tratar as coisas como elas se apresentam. A pessoa já tem um histórico de agressões anteriores. Sim. A pessoa, você vai namorar com ela começa a censurar seus amigos. Não quer que você fale com fulano, nem Beltrano. Começa a te dominar. Isso aí já é uma pista. Você é uma pista muito evidente. Mas, assim, não é uma intervenção que eu gosto de fazer. Eu deixo que as meninas da psicologia, ou alguém uma vítima que está em recuperação, que já tem condições de falar, entendeu? Então, essa é uma intervenção que eu acho que funciona. Para dizer prevenção, ensina a menina a reconhecer o agressor. Prevenção. Trata a menina, por exemplo, meninas que tiveram, a gente já percebeu, eu já percebi, assim, analisando, que mulheres que tiveram uma vida muito sofrida na infância, pais drogadictos, sofreram violência, viram a mãe sendo violentada no sentido de ser agredida, presenciaram muita dor, muito sofrimento na infância, elas têm uma tolerância ao sofrimento maior. É mesmo? Você pega uma menina, por exemplo, que foi tratada a pão de ló. A primeira palavra, a pessoa fala alto com ela falou, opa, tá errado. Vai de reto, Satanás. É verdade. E ela toma atitude e sai. A menina que tem uma vida sofrida desde a infância foi muito pobrezinha, pobreza financeira. Sim. Ou sofreu demais na infância, parece, elas têm uma tolerância, elas têm uma resistência maior ao sofrimento. Maior, Não é? Então você acaba... Grito não assusta elas, não. Acaba que elas sofrem demais, você suporta mais sofrimento. Então, eu não sei, tem um processo psicológico, tem que ser abordado pelas psicólogas. Eu acho que na menina ali com uma idade de 10 a 15 anos, eu acho uma intervenção interessante de ser feita para a gente prevenir. Fora isso, pouquíssimas medidas têm efetividade. Esse negócio de, por exemplo, eu sei que tem uma ideologia aí que ensina que os meninos brincam com a boneca e tal, para desmistificar a questão do homem. Isso é uma besteira. O meu irmão, por exemplo, meu irmão é macho, totalmente, não tem um traço de feminilidade dele, mas é um cavalheiro, um lorde. O meu avô, não lembro de ver meu avô, da onde meu avô ia agredir alguém, minha avó. Não digo mais, em frente à casa do meu avô tem o seu Cesário. No sepultamento do seu Cesário, uma família cristã, ortodoxa, evangélica, sabe? Bem crente mesmo. Pra você ver, desmonta tudo isso que esse pessoal fala. A dona Neuza, né, uma mulher maravilhosa, que felizmente os dois já faleceram. Né? Uma família que a gente ama muito demais,
a gente cresceu junto com os filhos dela, né? O discurso da dona Neuza, o seu Cesário, um cearense da cabeça chata, rústico, aquele homem não põe uma camiseta rosa nunca. Ele trabalhava na prefeitura, que era secretária de obras, e um homem correto, né, um homem de Deus. E aí, no sepultamento dela, a dona Neuza foi muito clara. Você nunca viu um gesto de feminilidade ali, mas no discurso dela na hora do sepultamento, que ela, a despedida, né, ela falou assim, olha, o Cesário foi um homem maravilhoso. Nunca falou alto comigo, nunca... E foi tecendo uns elogios assim, eu falei assim, poxa, hoje quando eu vejo essa bobagem que o movimento progressista às vezes prega, não, vamos desconstruir aí a figura do homem para ver se ele fica menos violento. Primeiro, se isso fosse verdade, mulheres não agrediam crianças ou idosos. Sim. Né? Mas além de ter esse indicativo forte que isso é falso, nós temos aí homens que agridem e homens que não agridem. O seu Cesário é um exemplo. Ele nem cogitava, não era que era preconceito, ele nem sabia o que era esse negócio de comportamento mais efeminado. Não era da personalidade dele, né? Mas também não tinha um traço de agressor. Então esse negócio da pessoa ser agressora é porque ela é ruim. E porque ela é mais forte que a vítima. A pessoa é ruim e mais forte que a vítima. Só isso. Não tem outro fator. E aí, gente ruim, a gente trata com ruindade. A ruindade da vida. A Juliana está dizendo, essa entrevista é de extrema importância. Tenente Aragão é admirável. Olha aí, mais elogios aqui. Juliana. Né? O Ícaro disse, olha, tem que continuar, porque não é todo dia que tem uma aula dessas, né? E tá até se oferecendo aí o patrocínio aí do Ícaro Poiato, rapaz. Leonardo, nosso amigo, rapaz, nosso amigo Leonardo do Guia Comercial de Valparaíso, patrocinador, colaborador e produtor também do programa aqui. Um abraço, meu amigo Léo. Tenente, eu por mim ficaria mais, né? Mas eu tenho que trazer o seu de volta, então vou deixar um pouquinho para a próxima, né? Tá certo, eu tô disposto. Suas considerações finais, no término. Gente, é o mês de agosto lilás, o mês de enfrentamento à violência doméstica e familiar. E o nosso convidado hoje é o Tenente Arão Gustavo. Tenente Gustavo, que é o coordenador para o entorno, né, do programa de enfrentamento à violência doméstica. Por isso nós estamos encerrando o mês de agosto, trazendo aqui o Tenente Gustavo, que coordena muito bem esse trabalho, Valparaíso, Novo Gama, Ocidental, Lusiânia, até Cristalina, o entorno. Suas considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de ter acordado hoje, estar respirando, trabalhando, estar até aqui agora na presença do senhor com uma pessoa maravilhosa, da sua equipe. Tá? Sem Deus, nada acontece. Nem para o bem, nem nada acontece mesmo. Verdade. Então, além de agradecer a Deus, eu quero deixar uma mensagem aqui, agradecendo também os meus comandantes, né? Primeiro o Coronel Crisóstomo, que foi quem permitiu eu percutir esse trabalho e criar tudo e fazer as coisas funcionarem. Depois ao Coronel Arantes também, que é o meu comandante regional, que me permitiu replicar isso, né, nas outras unidades, mas também a minha equipe da Patrulha Maria da Penha. Todas as cidades têm equipe da Patrulha Maria da Penha, Vanilda e Cristalina, né, com o comparsa dela lá, Sargento Subtenente Arali de Souza lá em Lusiânia, a Soldado Natasha lá no Jardim Gá, Sargento Ana em Cidade de Valparaíso, maravilhosa também, Sargento Esther em Novo Gama, também a pupila dela que às vezes a substitui, que é a Soldado Milene, né, no impedimento de uma outra vai. Cidade Ocidental nós não temos uma equipe fixa, mas todas as policiais femininas de lá realizam esse trabalho, né? A Michela, todas as meninas aí são maravilhosas. Então, agradecer a minha equipe, agradecer os policiais militares, que sem eles não seria impossível. Todos os policiais militares realizam visita para as vítimas. O diferencial nosso aqui é esse: todo mundo aqui é Patrulha da PM. Todas as guarnições de PM realizam fiscalização de medida. Olha. E alguns se dedicam profundamente. Em outro momento eu conto a história, você vai ver que o policial se envolveu pessoalmente na resolução dos problemas. Então, além de agradecer aos policiais, aí uma mensagem para as vítimas que eu gostaria de deixar é a seguinte: por favor. Gente, existe um programa de proteção às vítimas de violência doméstica e assistência. O programa de proteção não é baseado só no trabalho da polícia. Eu sei que a Polícia Civil tem as intervenções dela que são importantíssimas, né, tão importantes quanto as nossas. Então, vocês conheceram aqui nessa breve conversa o papel da PM, que é um agente no universo de vários, tá? Isso aqui é só o que a PM faz. Então, assim, as secretárias da mulher têm um apoio, nós temos a parceria com as faculdades, tem a Polícia Civil, tem a Guarda Municipal, que é parceira e atuante, né? Tem, por exemplo, lá em Lusiânia tem um pessoal muito ativo, que é do Conselho de Segurança, né?
maravilhosos, tem uma intervenção social, como sociedade, né? Eles ajudam também. Eu quero dizer para você que é vítima o seguinte: a gente só não consegue auxiliar aquelas que não pedem ajuda. Se você precisar de ajuda, a gente tem. Inclusive, num caso dramático, drástico, onde o risco é tão alto que você não possa ficar em casa, a gente arruma um local para te acolher. Então, nós temos locais aqui, com entidades religiosas que recebem essas mulheres com segurança. Lusiânia está construindo um espaço para poder receber essas vítimas também. Às vezes você tem tanto medo do seu agressor que você não consegue ficar em casa, a gente tem como te acolher. Todos os municípios aqui têm uma assistência, inclusive para pagar a passagem para essa mulher voltar para a terra dela. Tá? Então é o seguinte, a mensagem para as vítimas: a gente precisa que vocês peçam ajuda. E para os familiares das vítimas, para os amigos das vítimas, se ela não pedir ajuda, você faça isso por ela. Tá? Então nós tivemos 2 casos onde os familiares intercederam pela vítima, foram até o quartel, pediram ajuda. Nós tivemos a grata oportunidade de salvar a vida dessas pessoas. Então elas estão bem, graças a Deus, e graças aos familiares, e graças ao trabalho dos policiais que estão lá na rua. Obrigado. Eu não, esqueci. Uns canais de comunicação, né? Por favor, deixa aí os canais, isso mesmo. Para onde que a gente liga? Para onde? Gente, é o seguinte. São situações diferentes. Se você estiver diante de um fato que está acontecendo agora, o cidadão está lá atacando a mulher com a faca, está agredindo, está acontecendo agora, é uma emergência, anotem aí. 3623-2161. Por que esse número? Na nossa região, Valparaíso e Novo Gama principalmente, nós temos um problema técnico. Quando você liga de um aparelho celular, se a torre do celular que estiver captando o sinal do seu aparelho for a torre lá de Santa Maria, de onde vai cair seu 190? Brasília. Se tiver de Minas, pronto. Se for Cristalina, então isso acontece muito aqui nesse triângulo aqui, ó, Valparaíso, Cidade Ocidental ali, dependendo do bairro, e Novo Gama. Acontece demais. Então, como é que a gente dribla isso? A ligação 3623-2161 cai na central de emergência nossa. A ligação é gravada, o policial supervisionado, ele é treinado. São várias linhas telefônicas que alternam. Se uma estiver ocupada, a ligação vai para a segunda. Então, é um canal de comunicação mais seguro que nós temos. O Copom, você pode ligar no 190, que é de graça, ou, se estiver dando errado, liga no 3623-2161. Também tem os telefones das viaturas dos bairros, aí depende um pouco de onde qual você bairro está. Você tá, né? Do bairro onde você está, depois eu passo para a relação, o senhor que eu divulgo aqui no programa, né? E aí, essas são para as emergências. Está acontecendo agora, está agredindo agora, está matando, liga nesses números. Mas e se, por outro lado, você conhece uma pessoa que sofre a violência, mas e aí? Você não tem certeza? Não está acontecendo agora. Mas você sabe que acontece, mas não está acontecendo agora. Uma mulher que está sem celular em casa, cárcere privado e tal, você não quer se envolver. Poxa, eu não vou me meter, não quero aparecer. Simples. Existe o Disque 180. É de graça. Você pode ligar no 180, presta bem atenção. Não é para emergência, não é a hora que está matando, não. É uma coisa que você possa trabalhar a médio e longo prazo. Você liga no 180, Disque 180. O pessoal de lá vai colher todas as informações. Você pode falar que é anônimo, que não quer se identificar. Isso vai chegar até a gente, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a GCM, e nós vamos tomar as atitudes que forem necessárias. Além disso, vocês podem ligar também para a Patrulha Maria da Penha das suas cidades, né? O ideal é ligar para o telefone da Patrulha Maria da Penha, não para uma emergência. As emergências é sempre melhor o Copom, 190. Porque eles vão empenhar a viatura mais próxima da vítima, né? Mas pode ligar para a Patrulha Maria da Penha, por exemplo, para falar de um caso que está acontecendo e tal, que você não tem bem certeza, a gente consegue acolher também. Aí esses são os principais canais de comunicação que a PM tem. E a gente está à disposição de vocês. Grave de novo, 3623-2161. Esse telefone ele atende a cidade de Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, Jardingá e Lusiânia. Se o fato estiver ocorrendo em Cristalina, o telefone é outro, viu? É 3612-3315. Cristalina é 3612-3315. Se forem outras cidades, aí a gente tem que descobrir qual é o telefone da cidade. Mas o problema, geralmente, na comunicação do 90 é onde tem limite de estado. Da área de... É mais um problema nosso mesmo. Qualquer outra cidade do estado de Goiás, se você ligar 190, você vai ser atendido bem bonitinho. Quero deixar o programa de portas abertas, não só para divulgar o trabalho do senhor, mas para trazer o senhor aqui novamente, tá? Obrigado. Sempre que precisar, conte conosco. Pode contar com a nossa parceria. E eu já deixo aqui meu convite aqui a você que está nos assistindo, que porventura queira ajudar esse programa, o programa Palavra Franca vai estar também ajudando a arrecadar alimentos para esse projeto do senhor. Muito pode contar bem. conosco. Parceria fechada.
e forte, né, Anésio? Vamos ajudar, né? Só alimento não, fraldas infantis, Pronto. leite em pó, tá? Não precisa ser só cesta básica, não. Vamos divulgar o trabalho do senhor, Obrigado, o projeto, e vamos estar arrecadando. Você que está nos assistindo aí, que já quiser trazer doação, já vamos arrecadar aqui. O programa Palavra Franca vai ser um agente arrecadador para ajudar o programa. Maravilha, obrigado. De enfrentamento à violência. Maravilha, obrigado. Tenente, muito obrigado pela sua participação aqui. Sucesso no seu trabalho. Bom retorno para casa. Até a próxima, que vai ter que tem mais gente falando aí. Só que não dá até mais ler os comentários. Pessoal, vou encerrar dizendo uma coisa. Uma certa feita, Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O mestre, tendo todo o poder do mundo, tendo todo o poder do céu e da terra, ele deixou bem claro: é preciso vir até mim. Ou seja, se você precisa de ajuda, se você quer ajuda, você precisa dar o primeiro passo. E nós estamos aqui, juntamente com o Tenente Gustavo, Amém. Da Polícia Militar, esse programa sensacional, toda a sua equipe, e também o programa Palavra Franca vai dizer: podemos te ajudar, conte com a nossa ajuda, só basta pedir, ok? Tchau, pessoal, semana que vem tem mais, ou melhor, sexta-feira, né? Sexta-feira às 22 horas, tem mais programa Palavra Franca. Me despeço aqui lembrando, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se não estiver, gente, é porque eu estarei com ele. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau. Abraço, Tenente.